Olá, boa noite. Natália entrou, a Andressa, o Neto. Olá, boa noite. Eu sou Sâmia Borges, né? Sou colaboradora aqui do MASA. Vou estar aqui com vocês nesse webinário. Trabalho no setor de epidemiologia da CESPA e nesse setor, conversando com o laboratório, né, de monitoramento e avaliação em saúde do ICS, UFPA, MASA, surgiu essa ideia de conversar sobre algumas situações epidemiológicas que vem acontecendo no estado. E a gente trouxe para essa primeira conversa a situação do sarampo, né? Nós estamos vivenciando um surto de sarampo aqui no estado e a gente precisa conversar e entender por que chegamos nesse surto de sarampo. Em 2016, o Brasil teve o selo de erradicação do sarampo. Nós sabemos que o sarampo, a forma de prevenir é a vacina. E nós conseguimos em 2016 erradicar o sarampo aqui do nosso território brasileiro. Mas em 2018 nós voltamos a ter casos de sarampo, né, importados aqui para o Brasil. Eles vieram por Roraima e Amazonas e chegou aqui no Pará. Isso é final de dezembro de 2018, início de 2019. E foi feita uma primeira abordagem e conseguiu controlar esse surto de sarampo. E a final novamente de 2020, de 2019 e agora 2020, a gente vem acompanhando novamente esse surto de sarampo. E esse surto ele vem concomitante à pandemia, à Covid. Então a gente vai trabalhar um pouquinho aqui essas duas situações e trabalhar a importância de um resgate do calendário vacinal. Porque se eu não tenho cobertura de vacina, a gente deixa à mercê que os vírus fiquem acompanhando aqui dentro da região. Então nós estamos com duas colegas que vão fazer esse webinário comigo, tá? Que é a professora Jaira Taide, que ela é técnica da CESPA, trabalha no programa de imunização do estado. É ela que faz todo o processo de organização, de recebimento das doses de vacina. Essas doses de vacina são distribuídas para os municípios para que a gente consiga ter a vacina para a nossa rotina, né, o calendário vacinal de rotina, e em determinados períodos do ano a gente tem as campanhas. A gente também tem a nossa colega Marta, que trabalha no setor de epidemiologia, que fica avaliando a questão das doenças notificáveis, né, as doenças exantemáticas. Então ela está hoje acompanhando a sala de situação do sarampo. E a gente viu que no Brasil o surto está em 5 regiões. Tá? Entre a semana epidemiológica, a primeira semana até a 24ª semana de 2020, já foram notificados 11.198 casos de sarampo. E desses, 4.641 foram confirmados. 2.431 ainda estão em investigação. Aqui no Pará, a gente vê que nós já temos até a semana antes 2.434 confirmados, nós tivemos 2 óbitos. Essa semana agora, de 26 de junho, que a gente veio acompanhando, esses números de casos confirmados já aumentaram, né? Estão para 3.190 casos. E a gente veio dialogar com vocês, tá? Como a gente está vendo essa questão do sarampo? Sarampo, a gente não encontra mais aqui aquela criança com exantema, e aí a gente disse que não tem e a gente acabou deixando ele voltar novamente, porque nós temos o imunizante na rede, mas a procura desse imunizante não aconteceu da forma que a gente estava prevenindo, que a gente estava querendo, e voltou novamente a ter os casos. A gente vai conversar agora com a Marta, tá? A Marta Nóbrega, que ela vai falar para a gente um pouquinho do risco da transmissibilidade do sarampo.
vai falar da questão como é que está epidemiologicamente ele aqui dentro do estado e as ações que a gente está combatendo para a questão do surto, né? Após a Marta, a gente vai conversar com a Jaira, que faz o programa de imunização estadual, que tanto Marta quanto Jaira trabalham com os 144 municípios aqui do estado, tá bom? Bora chamar aqui a Marta para vir conversar conosco. Marta está finalizando, iniciando aqui. Olá, olha aqui nossa colega Marta, que veio conversar aqui conosco. Marta, boa noite, Marta. A gente está aqui para dialogar sobre o sarampo, né? Para estar chamando a atenção da sociedade, em especial de nós que estamos aqui na universidade, trabalhando alguns temas. A prevenção ela é importante acima de tudo. O sarampo é uma doença imunoprevenível. Quando eu tenho esse acesso à vacina, e a gente tem a vacina nos 144 municípios, e a gente queria conversar com você, Marta, um pouquinho sobre a doença sarampo e como ela está hoje aqui no estado. Tá bom, Marta? Falando com você agora. Tá certo. Boa noite, Sâmia. Boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, quero agradecer ao MASA, né? Como você... Vamos lá, Marta, que todo mundo aqui está ansioso, os meninos estão reclamando do nosso áudio, a gente está colocando de novo. Ok, Marta, ouvindo? Eu botei o fone para ver se fica melhor. Ficou melhor o som? Ficou melhor eu o som. acho que é Então, porque estava aberto. Então, Marta, quais os sintomas do sarampo? O que é a doença sarampo para pessoas que não conheceram, já que a gente trabalhou, ela foi erradicada e as pessoas não conheceram o que era o sarampo? É uma doença que mata. Isso. O sarampo é uma doença infecciosa, viral, né, aguda, é febril, né? Os principais sintomas dela são a febre alta, normalmente acima de 38,5. O exantema maculopapular, que é o principal sinal característico, que normalmente surge no indivíduo cerca de 2 a 3 dias após a febre. Uma tosse, que ela inicialmente pode ser seca, mas posteriormente ela pode se tornar produtiva. A coriza, conjuntivite não purulenta. E a gente tem também as manchas de Koplik, que são características do sarampo. É a única doença que tem essas manchas, que são pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal, na altura do terceiro molar, mas que é difícil de detectar, porque ela aparece depois da febre e antes do sarampo. Então tem um curto espaço de tempo, né? Como você disse, o sarampo, na maioria dos casos, ele tem um curso leve, né? Mas ele pode ter complicações, ele pode, né, agravar e até levar ao óbito. Isso ocorre principalmente em crianças menores de 5 anos, gestantes, pessoas com algum comprometimento de imunidade, adultos maiores de 20 anos, que normalmente o sarampo em adultos tem uma apresentação um pouco mais grave, né? E também pessoas desnutridas, principalmente com deficiência de vitamina A. E nesse caso, as complicações mais comuns, elas podem ser desde a otite média até a laringotraqueobronquite, né, com diarreia e pneumonia. Mais raro ainda pode acontecer encefalites, a pancefalite esclerosante, que acontece após a infecção inicial, né, e outras complicações que podem ocorrer. Marta, nós tínhamos ganhado o selo, né, que tinha erradicado aqui no Brasil, mas a gente ficou sabendo que em março de 2019 nós perdemos esse selo porque voltou a ter aqui no país. E no estado? Quantos casos a gente já teve no estado? E tem alguma maior região ou município que estão acontecendo? Isso, o Brasil tinha eliminado o sarampo, né? Porém, com a ocorrência dos surtos, principalmente no Amazonas e Roraima em 2018, e depois outros estados, esse surto acabou se extrapolando para outros estados, e esse surto se estendeu por mais de um ano, então o Brasil perdeu essa certificação de eliminação, porque com mais de um ano de surto, né, o protocolo internacional
aceita que aqueles casos, aquilo não é mais um surto importado, os casos já são autóctones e a transmissão já tá estabelecida, né? Então, em 2019, o Brasil perdeu essa eliminação. Como você apresentou no início, nós tivemos esse surto que ocorreu no oeste do Pará, principalmente entre 2018 e 2019, que a gente teve uma resolutividade, passamos mais de 12 semanas sem nenhum caso de sarampo, e a partir de agosto de 2019 voltamos a ter. E esse surto se estende, então, até agora. Então, hoje nós estamos com... O Pará está, né, com os nossos dados analisados até o dia 4 de julho, nós temos 4.015 casos confirmados de sarampo, incluindo 3 óbitos, todos em crianças menores de 5 anos, mas já com 2.083 casos descartados e 109 casos apenas em investigação. Tá? A gente está com uma incidência de 4,6 casos de sarampo a cada 100 mil habitantes. A região que tem a maior quantidade de casos é a região metropolitana de Belém, porque também é a região mais populosa do estado, né? Só na região metropolitana de Belém a gente tem 52% dos casos, mais ou menos, 2.105 casos, e Belém a maioria deles, né? 1.434 casos confirmados de sarampo no município de Belém. Então, a gente está aqui com a região metropolitana com maior incidência em números de casos. E assim, Marta, quais os passos da vigilância dessas doenças exantemáticas, né? E a importância no controle do surto e a eliminação desse surto da doença? Bom, a vigilância do sarampo, ela parte de todo caso suspeito notificado, né? Então, independente do caso ter um resultado laboratorial ou não, há um desencadeamento de várias etapas na investigação que devem ser iniciadas. A principal delas é a notificação. O sarampo é o que a gente na vigilância chama, né, de uma doença de notificação compulsória imediata. Ou seja, todo caso de sarampo atendido em qualquer estabelecimento de saúde, seja público ou privado, ele deve ser notificado imediatamente à Vigilância Epidemiológica Municipal, que é a autoridade de saúde, né, local. E a partir daí, a Vigilância Municipal notifica o Estado, a gente notifica o Ministério da Saúde. Essa notificação tem que ser até 24 horas. A partir daí, o caso ele tem que ser investigado em até 48 horas, focando principalmente no estabelecimento da cadeia de transmissão, ou seja, onde, né, e como foi provavelmente a infecção daquele caso, os locais que ele percorreu no período de infecção dele, e a busca de contatos. Por que essa busca de contatos? Porque a partir da busca de contatos, que a imunização vai verificar a situação vacinal desses contatos, e todo contato que não for vacinado deve ser vacinado em até 72 horas, que é o que a gente chama de bloqueio vacinal. Acho que a Jaira depois vai entrar com mais detalhes, né? Que é a nossa principal ferramenta para interromper a circulação do vírus. Porque eu não falei, mas o sarampo é uma doença de transmissão respiratória e das mais contagiosas, né? É uma doença extremamente contagiosa. Cada pessoa doente de sarampo, cada pessoa infectada, ela é capaz de infectar até 18 outras pessoas que não forem vacinadas. Então, por isso a importância, né, da vacinação e do bloqueio vacinal. Marta, a gente via que o sarampo era em crianças, né? A gente pede para as mães, os responsáveis, levarem as crianças para vacinar. Mas esse surto está acontecendo pela falta de vacinação da criança ou é em outra faixa etária? Como é que está isso? A gente tem coberturas vacinais que estão reduzidas em todas as faixas etárias, mas o principal que a gente encontra é a faixa etária de 15 até 49 anos, né? Que é uma faixa etária que dificilmente já busca a unidade de saúde para se vacinar. É uma faixa etária que a gente chama de mais economicamente ativa, né? E socialmente também. Ele trabalha, ele estuda, ele faz cursinho à noite, ele faz academia, ele faz curso de inglês, ele vai para lanchonete, vai para pizzaria, né? Vai para barzinho. Então essa pessoa circula mais, ela se expõe mais, e é a pessoa que tem as menores coberturas vacinais. Então, essa pessoa que a gente diz que hoje a gente entende
e já tem evidências para isso, né, de que é a faixa etária que mantém, a principal faixa etária que mantém o surto de sarampo, que mantém essa transmissão do vírus. Só para a gente colocar para os colegas que estão assistindo, como que eu considero um surto de sarampo? Como foi que a gente chegou nesse surto de sarampo? E aí a gente já trabalha contigo uma outra pergunta que tem aqui. E esse impacto no isolamento social para o sarampo e para a vacina? Então, antes da gente ter perdido a certificação de eliminação, qualquer caso de sarampo já era considerado um surto. Qualquer caso confirmado de sarampo já era um surto. Continua sendo assim, mas nas regiões onde já estão tendo casos, né? Então a gente considera os prioritários aqueles com maior número de casos. Mas qualquer local onde não tem casos e passa a ter qualquer um caso de sarampo confirmado é considerado surto. Porque a gente tinha uma certificação de não ter mais o vírus circulando aqui. Aí voltou a circular, tá. E essa pandemia, Marta? A gente está aí pedindo para as pessoas se vacinarem, a gente estava com surto de sarampo, fazendo o trabalho, e a pandemia nesse momento de surto de sarampo. Como elas ficaram aí dialogando essas duas? A gente, assim, cientificamente, a gente não tem ainda ao certo, a gente não conseguiu medir ainda ao certo esse impacto. Mas, analisando os dados e avaliando, né, os sistemas de saúde municipais, como estão as condições que eles estão tendo para trabalhar, a gente já tem algumas hipóteses, né? Um é que a gente espera, né, e a gente acha que houve algum impacto na transmissão do sarampo, porque como também é uma doença de transmissão respiratória, então a gente imagina que todas essas medidas protetivas que foram tomadas, né, o isolamento social, utilização de máscara, que tudo isso teve um impacto também na transmissão do sarampo, que é o mesmo tipo de transmissão. Além disso, a gente percebe acho que as pessoas evitaram de ir nas unidades de saúde, porque essa foi a principal orientação desde o início da pandemia, né? Então, a gente inclusive, já foram detectados em alguns municípios pessoas que adoeceram de sarampo, mas que ficaram em casa, né? Aí tem o lado bom e o ruim. O lado bom é que essa pessoa permanecendo em casa, ela não transmitiu para outras pessoas. Então, isso pode ter contido também o surto. O lado ruim é que essa pessoa acabou passando fora do sistema de saúde. Ela não foi atendida, ela não foi notificada, não foi feito um bloqueio vacinal, né? Então, a gente tem uma redução desde a semana 14, desde de abril, né? O que é essa notificação, Marta? O que é essa notificação? Como é que eu sei que é esse processo de notificação? Como é que faz? A gente tem duas coisas, né, que a gente trata na vigilância. Uma é a notificação, outra é o registro. Muita gente associa como sendo a mesma coisa, mas são duas coisas diferentes. A notificação é o serviço de saúde que atendeu o paciente e onde houve uma suspeita de que aquele é um paciente suspeito de sarampo, notificar imediatamente a vigilância. Essa notificação ela pode ser por telefone, ela pode ser por WhatsApp, né? De acordo com a portaria da vigilância, essa notificação ela deve ser feita utilizando a forma de comunicação mais breve possível. A partir daí, a gente tem um registro numa ficha de notificação, que é um formulário padrão para notificação das doenças antemáticas febris, são sarampo e a rubéola, e essa ficha, né, conforme a investigação vai sendo feita, ela vai sendo preenchida, inclusive com a coleta de amostra para laboratório, busca ativa de contatos, o bloqueio vacinal, tudo isso tem que ser registrado nessa ficha, que é essa informação que entra no sistema de informação e que a gente analisa posteriormente. Hoje, Marta, nesse momento de Covid, que a gente ainda pregando o distanciamento social, em caso de suspeita da Covid, fazendo isolamento, como você vê isso com a questão do sarampo, para a gente conseguir ter um panorama? Como elas vão para a unidade básica de saúde se vacinar? A unidade básica de saúde precisa criar uma estratégia para estar dando um apoio. A gente vai dialogar um pouquinho mais com isso com a Jaira, né? Mas você, como que está investigando e trabalhando o surto, né, de sarampo, tem uma sala de situação que é monitorado. Como é isso?
Então, o atendimento das pessoas, na realidade, o atendimento é uma orientação da própria APS, da própria Atenção Primária à Saúde. O atendimento de qualquer pessoa com uma suspeita de uma doença de transmissão respiratória, ela imediatamente deve ser colocada a máscara dela naquele estabelecimento de saúde, né? O profissional também vai usar máscara. Essa orientação, ela já existia antes, mas ela foi também fortalecida agora com a pandemia. Então, o sarampo, ele aproveita essa orientação, né? E nas salas de vacina, o município ele pode se organizar, se ele quiser separar, atender uns grupos de risco num dia, né, outros em outro, ele pode fazer essa organização. Mas o que a gente pede é que as salas de vacina permaneçam constantemente abertas com esses imunizantes todos ofertados, porque a gente precisa, nesse momento, que a população seja vacinada, porque é só a vacinação que vai conter o surto, né? Mas temos uma pergunta aqui, dentro da sua fala, né? Qual o perigo dos casos que não puderam ser notificados, né? Teve um caso e ele não foi notificado. Qual o perigo dele para a sociedade? O perigo do caso que não é notificado é que, se ele não for notificado, as medidas de controle não serão. Não tem como o sistema de saúde saber que aquele caso existe e tomar as medidas de controle necessárias. Não vai ter uma busca ativa de contatos não vacinados, não vai ter o bloqueio vacinal, principalmente. E aí, sem o bloqueio vacinal, aquela pessoa, que, como eu falei, a transmissão é respiratória, né? Ela vai transmitir para outras pessoas. E quem ela encontrar nesse meio que não seja vacinado, que esteja suscetível, ele vai adoecer de sarampo. Mas no caso agora, durante, né, a pandemia, a gente pensa que em algumas situações isso pode ter sido contido porque as pessoas, né, evitaram de sair de casa. Então, a pessoa ficando em casa, em quarentena, ela não teve contato com outras pessoas. Que essa é, inclusive, uma orientação. Todo caso suspeito de sarampo, independente de pandemia ou não, ele deve permanecer em casa dentro do período de transmissibilidade dele, que é até 6 dias antes do exantema e durante, né? Até 4 dias após o exantema. É o período que ele está transmitindo o vírus. Então, nesse período, ele precisa ficar isolado. Então, assim, eu tô com um amigo, um conhecido que apresentou umas marcas, umas placas avermelhadas, um exantema no corpo. Qual a minha orientação para esse meu amigo? Que ele busque uma unidade de saúde imediatamente. Não necessariamente é sarampo, a gente tem outras doenças antemáticas, né? A gente tem a rubéola, que é um perigo iminente, porque a prevenção da rubéola é por meio da mesma vacina que é utilizada para o sarampo. Então, se a gente tem baixas coberturas de sarampo, a gente tem baixas coberturas de rubéola também. A gente tem dengue, a gente tem zika, né? Não é só a febre e o exantema. Para ser o que a gente considera, que a gente chama de definição de caso suspeito, né? Que a gente considera um caso suspeito de sarampo é toda pessoa com febre, exantema e mais um sinal ou sintoma que pode ser tosse, coriza ou conjuntivite. Então, não é simplesmente exantema, mas isso precisa ser avaliado. Inclusive, principalmente no caso de adultos e crianças menores de 5 anos, avaliar quanto aqueles sinais de complicação que a gente comentou, para ver a necessidade de internação, né, a possibilidade do caso agravar. Ok, Marta. Tempo aqui, a gente poderia estar conversando bastante, colocando a experiência que você E eu falei tem demais, falo muito. Aí, né? Então, a gente tem assim, esse alerta, né, que vocês vêm dar aqui para nós, chamar a nossa atenção também para esse surto que está acontecendo. Ele não é uma pandemia, não é mundial, ele é um surto, está acontecendo local aqui, e ele também traz prejuízo à saúde da população. Aí a gente queria te agradecer esse tempo que você disponibilizou para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. E qualquer outra dúvida, mais quiserem perguntar, a gente está disponível. Tá bom, Marta, obrigada. Obrigada, Samia. Boa noite. Tá bom, a gente vai estar conversando com a Jaira. Vocês podem continuar dando as perguntas aqui no chat, que a gente está colocando, a gente está fazendo as nossas palestrantes. Se não der para a gente responder, a gente vai estar enviando para vocês por e-mail, tá bom? E a gente vai chamar agora a Jaira. Nós temos aqui convidando a Jaira, que já está aqui no aporte para entrar. E a gente vai conversar isso que vocês estão perguntando sobre cobertura vacinal, se a gente está alcançando as nossas metas. Infelizmente, a gente não está,
porque a gente deixou aberto, o sarampo voltou aqui para o Pará. A Jaira aqui está conectando. E vocês já olharam o calendário vacinal? A gente precisa começar a ver o nosso, se a gente fez essa vacina, faixa etária de 24 a 49 anos. Bora colocar essa nossa vacina em dia, proteger e proteger quem a gente ama, tá? Eu acho importante a gente ver isso. Ver aqui na nossa sociedade acadêmica, na nossa comunidade, como é que está o calendário vacinal. O programa de imunização, ele é de 1973, né? Então, ele tem um bom tempo. Para a gente ter uma vacina, não é algo simples, é uma tecnologia muito complexa para a gente ter o imunizante, e ele está aqui dentro da nossa atenção primária, tá? Então, né, nós estamos aqui trabalhando um meio de divulgação, né, da sarampo. A gente tem uma campanha de sarampo andando, ela vai encerrar dia 30 de agosto. Olá, olha aqui, nossa Jaira chegou, tá? E está aqui conosco, doutora Jaira, professora Jaira, obrigada aqui pelo tempo disponibilizado ao MASA, né, o Laboratório de Monitoramento e Avaliação em Saúde, do CS-UFPA, que está aqui com a gente, dialogando com todos que estão conectados sobre o sarampo, sobre ele ter voltado aqui para o Brasil, ter voltado para o Pará. O influenciador disso nós sabemos que é a baixa cobertura vacinal, e a gente está aqui com você para estar colocando esse panorama para a gente. Bem-vinda, Jaira. Grande Sâmia, gratidão. A divisão de imunização agradece ao MASA essa grande oportunidade e de estarmos conversando aí também com nossos pares, né? Nossos multiplicadores de opinião, lideranças comunitárias, né? Lideranças nas suas classes, que bom. Gratidão, hein? Jaira, bora lembrar um pouquinho que alguém se conectou agora. Quais os sinais e sintomas do sarampo, né? Quem está entrando na live agora, a gente está discutindo, dialogando sobre o ressurgimento do sarampo no Pará em tempos da Covid-19. Nós estamos com a professora Jaira, que coordena o programa de imunização estadual, né? Um programa que oferta os imunizantes para os 144 municípios e faz o acompanhamento da cobertura vacinal. Então, a Jaira, ela está aqui conosco, ela vem lembrar para a gente novamente os sinais e sintomas do sarampo e como funciona a vacinação aqui dentro do SUS. Jaira. Então, olha só, qualquer pessoa, independente da faixa etária, que apresente febre, exantema, as manchinhas macropapular, ou um dos 3 sinais, tosse, conjuntivite e coriza. Esse é um caso suspeito de sarampo. Imediatamente, a unidade de saúde deve ser notificada e, a partir daí, dispara um grande gatilho que é o bloqueio vacinal, através da investigação, para já dar um stop aí nesse vírus para que ele não circule e não vá mais adiante. Mas qualquer pessoa, independente do estado vacinal com esses sinais e sintomas, para nós é considerado um caso suspeito de sarampo. E como funciona a vacinação? Se eu não tenho certeza que eu me vacinei, né? Se eu perdi o meu cartão de vacina, como é o programa de imunização para a prevenção do sarampo, Jaira? Com as vacinas, nós precisamos ter um indicador altíssimo dentro do grupo etário. Por exemplo, se nós estamos vacinando crianças, nós precisamos ter, no mínimo, 95% das crianças vacinadas. No momento, o estado do Pará está vivendo uma situação de surto. Então, todas as pessoas de 6 meses de idade a 49 anos são nossos clientes para vacinar. Cada um dentro do seu esquema vacinal. Mas, se você se encontra nessa faixa etária, procura o posto de vacinação mais próximo da tua casa e lá a equipe vai ver a tua situação vacinal.
Se por acaso você chegar sem cartão de vacinação, você já é um candidato a receber uma dose da vacina triviral. E aí nós vamos vendo se o esquema está completo, se precisa completar ou se vai iniciar algum esquema vacinal. O importante é, para as doenças que são evitáveis por vacinação, nós precisamos ter, no mínimo, 95% da população-alvo vacinada. Então, nós precisamos de todos os paraenses antenados, porque nós precisamos vacinar de 6 meses de idade a 49 anos. Deve ter alguém na casa de alguém, né, Sâmia? Ou um tio, ou um primo, ou um filho, ou um sobrinho. Sempre tem alguém para vacinar. Hoje, quem está mais à mercê de ter o sarampo, né? Já que a gente tem, por exemplo, aqui na região metropolitana, a gente tem muito, populosa, né? E está mais suscetível. Aquele que não tem o seu calendário vacinal completo? É um dado importantíssimo para nós vermos o seguinte. As vacinas são eficazes e eficientes. A vacina do sarampo, ela tem uma proteção bem longa, mas em alguns casos não é permanente. E precisa de alguma dose de reforço para checar esta situação de antígeno-anticorpo, uma melhor resposta imunológica. Sendo assim, o esquema vacinal, ele precisa estar completo em cada uma das faixas etárias. Mas as pesquisas são dinâmicas e, em dado momento, nós precisamos rever algumas questões e renovar uma proteção vacinal. Quem aponta são os estudos e as evidências científicas. Neste momento, nós estamos com surto de sarampo porque em qualquer momento houve falha nessa proteção vacinal. Alguém ficou sem ser vacinado. Essa turma de 15 a 49 anos é onde nós temos tido mais casos notificados. Mas quando ele leva, né, para sua casa e acomete um bebê de 9 meses, de 10 meses, de 1 ano, o risco de complicações e morte é muito grande. E para nós é uma falência, né, do sistema se nós temos como evitar. Uma vacina que evita o adoecimento, ela vem antes de qualquer possibilidade de adoecer. E Jaira, quais as possíveis hipóteses que estão ocorrendo para que a gente não tenha essa adesão ao calendário vacinal, a buscar a imunização? Aí isso a gente vai ver antes da Covid e com a Covid, que a gente sabe que a gente orientou para nós ficarmos em casa, para a gente estar protegido. Mas e antes? Por que a gente não está conseguindo alcançar esse calendário vacinal, a adesão das pessoas? Quais as situações que estão acontecendo? Olha, nós estamos dentro de um programa que ele é vitorioso, né? E conhecido internacionalmente. Só compete com as vacinas a água potável. Esse é o grande benefício para a humanidade, né? Depois de um certo tempo em que se vacinou bastante, em que nós passamos a não termos mais os casos dos anjinhos mortos por sarampo, né? Que nós tínhamos um surto após o outro, com grande mortalidade de crianças, a nossa população como um todo passou a desconsiderar a possibilidade de um caso de sarampo e procurou menos a vacinação, né? Em consequência disso, a cada ano foi diminuindo o número de pessoas vacinadas. Chegamos a um ponto que um grande número de pessoas não vacinadas possibilitou a circulação do vírus do sarampo entre nós. E é isso que nós estamos vivenciando, né? O Covid veio e, como você bem lembrou, pedimos para ficar em casa. Mas as unidades, de uma maneira tímida também, porque foi um momento muito difícil para todos nós, vacinaram muito pouco e quase não funcionaram. Mas neste momento que nós estamos abrindo as portas para um novo tempo, nós estamos convidando a nossa população, respeitando o protocolo que está sendo instituído do distanciamento social, com o uso de máscara e o uso de álcool gel. Ô, moçada, volta lá na sala de vacina que a tua dose de vacina contra o sarampo está te esperando lá. Te protege contra a gripe e traz a proteção para o povo de casa, né?
E Jaira, e a gente está agora na onda das redes sociais, da mídia, né? Vamos trabalhando. E os fake news das vacinas, né? Como você vê isso dentro desse cenário? O povo fofoqueiro, né? Que gosta de uma fofoca, que inventa história e que ainda arranja uma fake, né? E pior, veio para o lado da vacina. É sim, nós estamos vivenciando essa crise, vamos dizer assim, de credibilidade, né? As nossas vacinas que sempre são eficazes e eficientes por um comentário, né, no Zap, por uma colocação equivocada ou de estudos do passado, lança um fake news. Mas assim, contra o fake news é a informação. Então o Ministério da Saúde tem até um Zap, né, que é saúde sem fake. É o 9289-464. Se você recebe alguma mensagem, checa se ela é verdadeira. Se tem dúvida, passa lá para este Zap que você tem a resposta. O Ministério da Saúde pesquisa e dá a resposta de maneira correta, né? Essa é a forma científica. Mas nesse momento, nós apelamos para aquela pessoa que tem a credibilidade na família. Porque, olha, um Zap da tia, um Zap da mãe, um Zap de quem entende, tem influência no meio familiar. E nós precisamos disso, né? A boa fala da vacina. O tão bem, o tão bom que a vacina é para todo mundo. Então, eu creio, né, que nós estamos com as nossas lideranças acadêmicas e que conhecem e que sabem e que deve ter, né, essa moçada toda aí na faixa etária de 20 a 49 anos, nós te esperamos lá na sala de vacina, mas fala aí na família, fala para o vizinho, fala para o amigo, fala para a namorada que nós precisamos vacinar. Só assim é que nós vamos resolver o surto, né? Isso. E esse surto, né? Nós estávamos conversando com a Marta, ela colocou para a gente que teve um surto no início do ano no oeste do Pará, que foi controlado, e agora a gente vem para a região nordeste do Pará com casos de sarampo. Qual a estratégia do programa de imunização estadual, Jaira, para a gente fazer esse bloqueio? O que é esse bloqueio? O que é essa varredura? O que é essa estratégia de combate ao surto do sarampo? Eu acho que, Sâmia, aqui nós já vamos até lançar a grande campanha, né? Todos contra o sarampo, né? Essa moçada toda vacinando amanhã. Mas, assim, qualquer caso suspeito de sarampo, bate na unidade, a unidade já aciona toda a sua força para iniciar a vacinação de bloqueio. É porque onde o caso passou e respirou, tem o risco de ter algum suscetível, alguma pessoa que não está devidamente vacinada e, em consequência, vai se contaminar e vai levar mais para frente o vírus do sarampo. É super importante a vacina. Você vacinou, tenha a mais absoluta certeza de que recebeu a proteção, que você vai proteger a sua comunidade no entorno e que vai levar a proteção vacinal também para os outros, porque você vai indicar e levar essa moçada aí para vacinar. Aqui a gente já tem uma hashtag, né? Hashtag Todos Juntos contra o Sarampo, né? Já colocaram aqui pra gente, Jair, então a gente já está falando, já está saindo de dentro só das secretarias municipais de saúde. Então a gente agora ganhou o mundo aqui com o webinário do MASA, tá? Então já temos esse apoio para a gente combater. E como é que ele tem acesso a essa vacina na rede de saúde? Olha, qualquer sala de vacinação de qualquer município, nos 144 municípios do estado do Pará, mais de 1.600 salas de vacinação, tem a vacina contra o sarampo e a vacina contra a influenza. Já leva até de brinde mais um reforço, principalmente a turma da área da saúde. É desconcertante para nós e nós já tivemos a oportunidade de ver um surto de sarampo começado num hospital por conta de alguém da equipe de enfermagem no momento, mas pela equipe médica também no outro momento, sem a devida proteção. Então é responsabilidade nossa, né? É um direito de cidadania, a vacina está aí.
Hoje, todos queremos uma vacina contra o Covid. Nós estamos oferecendo contra o sarampo. Tem aí contra o sarampo, tem aí contra a influenza e mais tarde, logo, logo, estaremos oferecendo contra o Covid. Mas só daremos a vacina do Covid para quem apresentar vacina contra o sarampo e contra a gripe, né? Para fechar Olha essa aí. campanha aqui. Isso, né? A gente tem que cercar, tem que bloquear de todos os lados, né? Não deixar entrar e encerrar. E aí, Jaira, das nossas coberturas, como que estão nossas coberturas no estado do Pará? Cada município tem uma população a vacinar. Nós não estamos conseguindo vacinar a nossa população devidamente. E cada ano fica um número de pessoas não vacinadas. É esse número de não vacinados que cria uma massa crítica necessária para manter um surto, como no nosso caso, o surto de sarampo. Então, nós pedimos para todos os profissionais da área da saúde, vamos segurar essa bandeira da proteção vacinal, ela vem antes de adoecer. Ela tem a ver com alegria, tem a ver com promoção à saúde, proteção específica, tem a ver com bem-estar, tem a ver com qualidade de vida, né? Alguém com sarampo que passa pelo adoecimento, complicações e até morte. Tem encefalite também, né? E nós já tivemos óbito de criança por conta do sarampo. Então, realmente, hashtag, né? Todos contra o sarampo, porque nós precisamos vencer. Não tem jeito, tem que vencer. A gente tem as vacinas nas salas de vacina, das unidades básicas municipais, né? Em que precisam se organizar para essa população ter acesso, e a sociedade, Jaira, como ela pode contribuir para a gente estar voltando a ter esse selo, né, de erradicação do sarampo aqui no Pará e no Brasil? Olha só, as próprias instituições que frequentam as unidades de saúde como campo de práticas, né? O seu bem abençoado campo do exercício do futuro profissional que serão. Então, é um grande momento de fortalecer essa integração, de voltarem aos campos de prática para nos ajudarem a abrirmos mais bancadas de vacinação contra o sarampo. Uma outra situação também que nós podemos vencer é com a nossa comunidade científica envolvida, indicando e informando. Outra possibilidade são os vários programas dentro das próprias unidades de saúde. O programa do adolescente, o programa do pré-natal, o programa das gestantes, né? Que a informação da importância da proteção vacinal circule entre todos nós. E as lideranças comunitárias, o Clube de Mãe tem força, o time do jogo tem força, as lideranças religiosas, né? Todos têm muita força. Na verdade, a vacinação ela é do povo e pelo povo ela deve ser levada para todos os lugares. Ela deve circular de porta em porta, de boca em boca e todo mundo indicando. Tu já estás com o teu calendário vacinal, ok? Vai na unidade. Tua vacina contra o tétano tá legal? Vai lá, faz o tétano e ainda faz contra o sarampo também. Nós temos vacina para todas as faixas etárias e para atualizar todo e qualquer calendário vacinal, do bebê ao idoso. Olha, Jaira, tá bombando aqui as perguntas para você. Todo mundo já quer colocar o seu calendário vacinal em dia, tá? Amanhã, cuidado, gente. A gente não pode fazer aglomeração, então a gente tem que ir com cuidado, organizar 1,5 m afastado, mas tem que ir, levar aquele seu amigo que não pôde, orientar de alguma forma. Tem uma pergunta aqui, ó. Como conseguir a adesão dos grupos da faixa etária da campanha nesse momento da Covid-19? Né? Elas estão perguntando aqui para a gente. Uma outra aqui colocou para ti assim, Jaira, percebo que com o passar do tempo, as campanhas de vacinas perderam envolvimento e a aproximação com a sociedade como um todo. Isso refletiu na baixa cobertura? Como podemos melhorar essa cena? As campanhas, os dias né? É dias de festa e precisa ser. Né? É um dia feliz, é um dia de mobilizar a campanha em todo o nosso meio social, político. É o dia mesmo do lanche para as nossas
para os nossos colaboradores, né, para as nossas crianças virem para a unidade, e você realmente está certo. Perder um pouco da alegria que precisa ser. Não é comum, né? É do dia a dia, mas é um diferencial. É uma proteção, sim, a mais. Acho que lembram, né? Quando entrou a vacina do rotavírus humano, acabou o quadro de diarreia, e crianças morriam de desidratação. A vacina é fantástica, gente. É o nosso carro-chefe da saúde pública. Olha só a água potável, né, que compete com a vacina. Então, nós precisamos disso, nós precisamos da alegria de cada um dos acadêmicos de todos os cursos da saúde. Dentista pode cobrar o cartão de vacinação, nutricionista pode pedir o cartão de vacinação, assistente social pode fazer procuração, todos nós, numa grande campanha. Amo o meu cartão de vacinação, hashtag, vamos lá, né? Porque nós precisamos voltar. E nesse tempo agora de Covid, né, as nossas unidades básicas vão se organizar a ter um horário agendado, a vocês marcarem um momento para estar indo à sala de vacina, vendo a questão do calendário vacinal, não só do sarampo, mas das outras vacinas, é importante que a gente veja isso. Jair, ela tem uma outra pergunta aqui, considerando que esse cenário de pessoas acima de 20 anos estarem contraindo sarampo, podemos considerar que a memória imunológica retrai com o envelhecimento? Ou a gente vai propor aos nossos universitários um projeto de pesquisa? Qual é a hipótese? Isso, eu acho as duas hipóteses bem importantes. Mas olha só, a vacina, ela tem um esquema vacinal completo. Então, será que completamos o esquema vacinal de maneira ok? Também, assim, tem um número de pessoas que realmente não fazem as devidas interações para formar a titulação de anticorpos necessário para conferir a proteção vacinal, né? E ainda uma outra situação que essa é possível, mas é a potência da vacina. A vacina, ela é rigorosa com a rede de frio para manter os componentes, os estabilizantes, o antígeno, para fazer a reação antígeno-anticorpo. Então, variação de temperatura com as vacinas reduz a potência da vacina. E nós precisamos garantir o melhor da potência da vacina para ela fazer o seu papel e para nós termos a proteção. Hoje nós estamos vacinando de maneira indiscriminada, não quer nem saber se já tem 2, 3, 4 ou 5 doses da vacina contra o sarampo para a faixa etária de 20 a 49 anos, que é para corrigir alguma falha aí nesse sistema imunológico. E nós convidamos, bora moçada, bota os tios para a rua e vamos lá na sala de vacina que tem que vacinar esse povo. Nós contamos e precisamos de cada um de vocês nessa ação. Ô, Jair, a gente agradece a sua disponibilidade de estar dividindo um pouco desse conhecimento que você tem aí, né, nessa luta árdua de estar trabalhando o programa de imunização. A gente observa na sua fala que o cirurgião dentista pode estar naquele momento atendendo, solicitando o calendário vacinal desse usuário que ele está fazendo essa assistência. O profissional enfermeiro é do exercício profissional dele, né? O profissional médico, ele trabalha diretamente, o assistente social, o nutricionista, em que a gente vai ver a questão da alimentação, o educador físico, que vai ver o estilo de vida ele passa por eu estar com o meu calendário vacinal em dia, eu me protejo o outro que eu amo, é assim que a gente tem que trabalhar, e é assim que a gente precisa resgatar o Programa de Imunização Nacional, que é um programa modelo para os outros países. Muito obrigada, Jaira. Nossa gratidão. Gratidão à BASA, né, por essa oportunidade. E nós aguardamos aí o diferencial dos nossos acadêmicos, dos nossos pesquisadores, né, da nossa turma da pós-graduação. Um abração e eu vou conferir, vou esperar vocês nas salas de vacinação. Boa noite. Obrigada, Jaira. Vamos dando aqui o tchau para a Jaira. E como nós colocamos a todos, né, a gente veio dialogar sobre o ressurgimento do sarampo no Pará, nos tempos da Covid-19, e a gente observa que ele ressurgiu por algumas situações que eu não consegui manter a população com uma vacina
potencializada ao bloqueio desse vírus, e a gente está aqui com o Laboratório de Monitoramento, Avaliação e Saúde, o ICS, da UFPA, o MASA, dando esse apoio a esse diálogo dessa temática, né? Eu vi que alguém pediu dados, nós estamos com o setor de epidemiologia da CESPA abertos a vocês, pesquisadores, né? Vamos ter um protocolo de aceitação das pesquisas e vocês podem fazer conosco as pesquisas que vocês acharem importante para esse momento, né, em que a gente está trabalhando. Muito obrigada aos colegas do MASA que estão aqui nos apoiando, né, a gente estou aqui com vocês, mas a professora Liliane está aqui, os nossos colegas que trabalham aqui no MASA e que estão aqui conosco, tá bom? Muito obrigada. Vamos estar encerrando o nosso webinário agora e aguardando a próxima temática que a gente está conversando, trocando aqui os nossos ensinamentos, os nossos saberes. Muito obrigada, tá bom?